Olá, benditos! O nosso foco hoje é o reino do sul de Judá, no reinado de Acás, que durou 16 anos. Fugindo à regra geral dos reis de Judá que o antecederam, ele não fez o que era certo aos olhos do Senhor. Acás tinha muitos bons exemplos, tanto em seu pai Jotão, quanto historicamente em seu ancestral Davi. Mas Acás rejeitou esses bons exemplos e seguiu os caminhos ímpios dos reis do reino do norte de Israel e até mesmo os costumes pagãos da Assíria. O profeta Miqueias exerceu seu ministério nos dias de Acás e em seu livro ele relata bem a realidade daqueles dias. Acás chegou a adotar práticas terríveis de adoração dos pagãos e sacrificou seu próprio filho ao deus Moloque. A estátua de Moloque era feita de metal, era ateado fogo no seu interior e quando estava bem quente, colocava-se o bebê vivo nas mãos estendidas da estátua, enquanto se tocavam fortemente os tambores para abafar os gritos da criança que queimava até a morte. Essa era uma prática comum entre os cananeus antes do povo chegar na terra prometida. Por isso, Deus pronunciou uma sentença de morte contra aqueles que praticassem esse ato abominável. Isso nos lembra que o julgamento de Deus, narrado no livro de Josué, não veio sobre os cananeus por outro motivo, senão por causa do seu pecado. E se Israel insistisse em andar nos mesmos pecados, Deus traria o mesmo julgamento sobre eles. E então Rezim, rei da Síria, e Peca, rei de Israel, que na ocasião ainda estava vivo, subiram a Jerusalém para fazer guerra contra Acás. O profeta Isaías, que também exerceu seu ministério no reinado de Acás, deixa claro que o objetivo deste ataque era destronar Acás e estabelecer um rei sírio sobre Judá, um certo filho de Tabeal. Esse plano fazia parte da política anti-assíria de Peca. Se seu plano desse certo, a Síria e Israel juntos poderiam resistir fortemente ao Império Assírio, que nessa época se tornava cada vez mais poderoso. Os reis de Israel e da Síria se consideravam tochas acesas, que estavam prestes a destruir Judá e a dinastia de Davi. Mas Deus mandou Isaías dizer a Acás que não havia razão para temer aqueles dois tocos de lenha fumegante. O Senhor daria vitória ao seu povo. Mas mesmo assim, o rei Acás preferiu confiar no rei da Assíria. Ele enviou mensageiros a Tiglat-Pileser, que então era o rei da Assíria, pedindo socorro, referindo-se a si mesmo como servo e filho, uma postura estranha para um descendente de Davi diante de um governante pagão. E ainda tirou riquezas do templo e do palácio e enviou como presentes para o rei da Assíria. Acás se rendeu a um inimigo para derrotar outro. Ele se recusou a confiar no Deus de Israel e, em vez disso, fez de Judá um reino vassalo da Assíria, sacrificando a independência do seu reino. Não havia necessidade disso. Através de Isaías, Deus havia lhe garantido vitória, mas, sob a desculpa de não querer tentar ao Senhor, ele preferiu confiar no rei da Assíria. É bem verdade que o rei assírio respondeu ao seu pedido e libertou Acás, mas foi uma libertação de curta duração. Enfim, os exércitos combinados da Síria e de Israel foram fortes o suficiente para causar muitas perdas e transtornos, mas não conseguiram derrubar o governo de Acás. E a razão pela qual Deus não permitiu que esse ataque desastroso a Judá prevalecesse foi a aliança com Davi. Ele não permitiria que essa conspiração satânica contra a dinastia de Davi tivesse sucesso, pois era dela que nasceria o Salvador da humanidade, Jesus. Depois disso, o rei Acás foi a Damasco para se encontrar com Tiglat-Pileser, rei da Assíria. Não era comum os reis de Judá fazerem visitas oficiais a outros reinos, mas isso foi muito mais do que uma visita. Foi um ato oficial de submissão do rei de Judá ao rei da Assíria. Os tempos em que os reis de Judá e seus exércitos inspiravam medo às nações eram histórias do passado.
Durante a visita do rei Acás ao rei da Assíria, ele viu ali um certo altar pagão. Enviou então um modelo para o sacerdote Urias, em Jerusalém, com a ordem para que ele fizesse um igual antes que ele voltasse para Jerusalém. Mas nós não sabemos ao certo se a réplica do altar pagão foi ideia exclusivamente de Acás ou se foi uma ordem do rei da Assíria. O fato é que o sacerdote Urias fez como lhe foi ordenado, e quando o rei chegou, lá estava o altar, igual ao de Damasco. Quanto ao altar de bronze planejado por Deus, o altar do Senhor, foi posto de lado. Essa introdução do modelo de um altar do santuário pagão no templo sagrado de Jerusalém nos lembra de alguns costumes emprestados do sistema do mundo que estão sendo usados dentro das nossas igrejas. Deve-se ter o cuidado para que as novidades religiosas nas igrejas de hoje não sirvam apenas para empolgar e entreter as pessoas, sem trazer edificação à igreja e nem exaltação ao nome do Senhor. Paulo nos exorta dizendo: por acaso vocês não sabem que um pouco de fermento leveda a massa toda? Uma vez que permitimos que algumas coisas que fazem parte do sistema do mundo entrem na igreja, elas crescem em silêncio e contaminam a comunhão e acabam tomando conta de tudo. Que isso nos sirva de alerta. Além da mudança do altar de bronze, Acás fez várias outras modificações por causa do rei da Assíria, conforme nós lemos no versículo 18. Mas o rei não poderia ter feito todas essas mudanças sem a colaboração do sacerdote Urias. Urias transgrediu a lei de Moisés para obedecer o rei Acás. Veja, para que o mal saia vitorioso, basta haver pessoas fracas como o sacerdote Urias que cooperem com seus líderes para que façam o que bem entendem. E assim terminou o reinado de Acás. Infelizmente, sua incredulidade e sua infidelidade fizeram um grande estrago no reino de Judá, sendo que parte desses danos foi reparado por seu filho temente a Deus que o sucedeu, Ezequias. E no próximo capítulo nós veremos como aconteceu a extinção do reino do norte de Israel, gerando uma barreira entre samaritanos e judeus que a mulher samaritana menciona na sua conversa com Jesus em João capítulo 4, versículo 9. Não perca. Sabe por quê? Porque essa é a parte da história bíblica que as pessoas menos entendem e mais se perdem. Por isso, você deve compreender muito bem para não se perder nos acontecimentos daqui para frente. Ok? Então, eu espero você amanhã aqui no canal Bendito, onde a teologia é para todos.